A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã. Eu quero dizer para você que através deste vídeo você vai agregar valor aos seus conhecimentos bíblicos. Hoje eu quero falar acerca da vontade de Deus em contraste aos desejos do homem. E quando eu falo homem, eu falo de homem, mulher, eu falo de adolescente, eu falo de jovem. Eu quero englobar um todo nesse contexto. Porque às vezes a vontade de Deus para as nossas vidas é uma, mas a nossa vontade às vezes é totalmente diferenciada daquilo que Deus quer para nós. Eu entendo que às vezes a vontade permissiva de Deus entra em ação mediante a sua vontade soberana. O homem é um ser bastante teimoso, vamos ser realistas. Não vou aqui enganar nem enrolar, até porque eu pretendo ser bastante sincero e sucinto nas palavras que eu pretendo proferir ao seu coração. Nós às vezes batemos cabeça, como diz aí o ditado popular, às vezes damos murro em ponta de faca, às vezes erramos. Por quê? Porque somos muitos teimosos mediante aquilo que Deus quer para cada um de nós. Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo de número 6, está aqui a palavra de Deus, versículo de número 10, diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vontade de Deus, não é a minha vontade, não é a sua vontade, não é a nossa vontade. Porque maravilhoso é para você, maravilhoso seria para mim, para nós, de que a vontade de Deus ela fosse realizada em cada uma de nossas vidas. Eu quero lembrar que quando Jesus estava orando no monte, a Bíblia diz que em determinado momento Jesus suava gotas de sangue e na sua oração ele dizia: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. O próprio Cristo ele pediu para não passar por aquele sofrimento, se fosse possível, diz o texto. E o interessante é que quando Jesus ele faz essa oração, automaticamente ele coloca na disponibilidade de Deus, na sua trindade, em que a vontade do Pai, do Todo-Poderoso, fosse realizada. Mas que isso assim não seja feita, realizada a minha vontade, disse Jesus, mas que seja feita a tua vontade, diz a palavra de Deus. Em determinado momento da oração, Jesus pediu para que passasse dele aquele cálice, para que ele não bebesse aquele cálice, porque Jesus, mediante a sua onisciência, ele já tinha conhecimento daquilo que ele haveria de passar, todo o sofrimento. E ele roga ao Pai para que passasse, para que livrasse, e de repente ele coloca na disponibilidade de que a vontade de Deus fosse realizada. Quantas vezes acontece conosco? Sabemos que não existe vitória sem luta. Não existe diploma sem passarmos pelas provas das faculdades, das universidades da vida. Quando Jonas recebeu o ultimato de Deus, o ide, para que fosse pregar a palavra de Deus em Nínive, o que foi que Jonas fez? Jonas foge para uma outra cidade totalmente diferente. Foi necessário passar por todo aquele transtorno, chegou ao ponto de quase sucumbir o navio, prejudicando outras vidas por causa da desobediência, da precipitação do profeta Jonas, até passar pelo ventre do peixe e ser vomitado na areia, e aí sim ele ir fazer não a vontade dele, porque nós entendemos que se fosse feita a vontade de Jonas, aquele povo não tinha recebido nem a misericórdia, nem o perdão de Deus, porque o próprio profeta, ele não tinha esse desejo, porque ele
tinha conhecimento da perversidade, do dia a dia. Ele tinha conhecimento do caráter, da maldade daquele povo. Então, por esse motivo, Jonas não esboçou esse desejo de que Deus abençoasse, restaurasse, livrasse, salvasse aquele povo através da pregação da palavra. Será que isso acontece hoje? Será que nós contemplamos esse tipo de ação nos dias em que nós vivemos? A falta de amor, falta de misericórdia, falta de perdão, descaso, desprezo, indiferença. Será que nos dias de hoje acontece a mesma coisa? Mas Jonas foi, pregou e o povo se arrependeu e o nome do Senhor foi glorificado. Você lembra de Paulo quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios? Paulo, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, lá no finalzinho, Paulo pede a Deus que tire dele um espinho, ao qual os teólogos debatem, discutem até hoje para saber o que era mesmo aquele espinho na carne de Paulo. Porém, a resposta de Deus mediante a vontade de Paulo foi totalmente contrária daquilo que ele esperava. Paulo orou 3 vezes ao Senhor pedindo que tirasse dele o espinho na carne, e Deus disse: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, Paulo. Ou seja, a glória seria debitada a Deus, entendeu? Aquilo que Paulo estava vivenciando, chamado assim de espinho, seja lá o que for, entendeu? Alguns costumam dizer que era enfermidade, outros que eram desejos carnais, outros diziam que era hematomas, sequelas dos apedrejamentos que ele passou, outros diziam que ele tinha um problema nos olhos, era meio que quase uma deficiência visual, cada um com a sua tese defendendo. Porém, não é esse o assunto. Deus disse: não é como você quer, não é a tua vontade, é a minha vontade. Então eu vou derramar graça sobre a sua vida e isso basta. Quantas vezes nós queremos que a nossa vontade, a vontade de Deus, em primeiro lugar para mim e para você, é a salvação da nossa alma. E as outras coisas, elas vão vir de maneira gradativa e Deus vai abençoando as nossas vidas. Porque Deus não tem nada ruim para dar para o seu povo. O que Deus tem para você é algo muito especial. Portanto, faça a vontade de Deus, desde que a vontade dele seja realizada na tua vida, e serás uma vencedora, um vencedor. Deus em Cristo te abençoe e fale muito mais forte ao teu coração.